Você está aqui hoje não é por outra razão. Você pode ter aí achando que, não, eu vim porque minha mãe chamou, eu vim porque meu amigo disse que vinha, porque, olha, eu acredito, mas o seu amigo chamou você porque Deus disse, vai, chame, porque eu já coloquei no coração o desejo de dizer que vem. Que coisa linda. Porque a Bíblia diz que Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer a você que você não está aqui à toa nem por acaso. Você veio aqui porque Ele escolheu falar com você hoje. Olha que coisa linda. Mesmo que você nos acompanhe aí pela rede social, fique atento, fique atento. Deus quer abençoar a sua vida. Ele quer uma caminhada com você. Se você está aí que nem eu, ai Senhor, eu sou tão atrapalhado, eu sou tão cheio de erros, eu sou tão cheio de coisas. Eu digo, olha, escuta aqui, sou eu e você, somos nós dois. Aqui não há grandes, né? O único grande aqui chama-se Jesus de Nazaré. Amém? Saiba que você não está aqui à toa. Eu vou passar a palavra para o meu amigo, meu irmão querido, gente que eu amo de paixão. Vai ficar fácil você perceber que ele é grande, você vai ver, né? Eu estava até preocupado achando que ele ia sofar aqui em cima. Mas o coração dele, a alma dele é maior ainda, muito maior. E o Deus que ele serve é o Senhor que nós amamos. Então, Deusão, seja bem-vindo. Não quero mais esticar a conversa. Venha-se embora, certo? E louvado seja Deus na tua vida. Obrigado por estar aqui conosco. Grande presente. Não firme, meu amigo. É bom caminhar com você. Saudando a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ler logo o salmo aqui. Salmo 19, 14 fala: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a sua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Eu olho que Deus me inspira aqui, que o Santo Espírito coloque palavras edificadoras na minha boca, e que tudo que seja dito aqui seja para a honra e pela glória do Senhor Jesus. É porque João 3,30 fala que importa que ele cresça e que cada vez mais eu diminua. Amados e amadas, abençoadas, nós vamos continuar hoje um estudo que nós começamos a fazer. Não sei qual foi a data, Cris? Qual foi a data? Pode sentar. 31 de outubro. Pode sentar, né? Vamos sentar todo mundo. 31 de outubro. 31 de outubro nós já começamos a fazer um estudo bíblico com base nesse livro, Princípios Bíblicos para Superar a Crise. Já foi lançado. Eu vou já resumir em 3 minutos o princípio 1 e 2. No sentido que você entrar aí no Instagram da paróquia, Paróquia São Paulo Oficial, está gravado lá. Para você pegar esse o princípio primeiro, o segundo, para superar a crise, né? Eu não vou poder repetir. Mas quer dizer o seguinte: o livro já foi lançado, está bem bonitinho aqui, ó, a capa dele. E eu doei. Quem quiser comprar aí na internet, quem está vendo aí, eu acho que só tem 80 exemplares, porque eu comprei 90% da primeira edição para doar às igrejas. Estou doando aqui 40 à igreja do nosso pastor Pompeu, doei a várias igrejas. Não estou falando isso para me edificar, mas é para incentivar você também a ser um semeador e um doador para igrejas. Por que isso? Eu tenho percebido, pastor Pompeu, que alguns princípios espirituais não dá para você explicar. Nós não temos a mínima condição de explicar alguns princípios espirituais. E alguns desafiam até a regra básica da matemática. Exemplo, o amor. O amor, se você dividir, ele se multiplica. Explica isso aí. O amor, você divide, ele se multiplica, não é um fato concreto? Você divide o amor, ele vai se multiplicar. Não dá para explicar isso. Quando você semeia, quando você doa assim, desprendido de coração, seu interesse para vir de imediato, a regra natural da matemática, quando você entrega, quando você doa, diminui.
No mundo espiritual é o contrário. Quando você doa, faz aumentar. Eu desafio alguma pessoa que doou alguma coisa, que investiu no mundo espiritual, que tenha diminuído. Faz aumentar. Então algumas coisas não dá para explicar. Eu estou me lembrando agora, em 1882 aconteceu um fato histórico, verídico. Thomas Edison reuniu a imprensa e vários cidadãos de Nova York na redação do jornal New York Times, dos Estados Unidos. E ele reuniu todo mundo e apertou assim um botão. 52 lâmpadas acenderam ao mesmo tempo. Aí o pessoal achava que era macho. O que é isso? Ele falou: é eletricidade. Aí perguntaram: o que é eletricidade? Aí ele disse assim: eletricidade é... faça uma coisa, use-a. Tem coisa realmente que não dá para explicar. É tão complicado que não dá para explicar. É melhor você usar, né? Então a lei da doação, é melhor você usar. A lei da fé, use. Melhor que você está entendendo o propósito. Use as leis espirituais, que você será edificado. Então olha só, nós falamos que esse estudo está sendo feito em Gênesis 26:1. Que esse estudo é feito apenas em um capítulo da Bíblia. Um capítulo. E eu passei 1 hora falando apenas em 26:1 e 26:2. E falei 2 princípios. Algumas pessoas assistiram aqui. Está lá gravado no Instagram da Paróquia Oficial, Paróquia São Paulo Oficial. Mas só para resumir em 3 minutos, mas é melhor que você assista o conteúdo todo, do princípio 1 e 2, porque eu vou falar agora no 2 e no 3. E o restante você compra o livro, tá bom? E compre para dar aqui na igreja, para dar de presente a algum amigo seu de Natal, que ele está muito bom. Não porque eu escrevi, mas é que eu passei 1 ano e 10 meses de jejum, orando, meditando, e o Espírito Santo revelou muita coisa interessante sobre como você superar crises. Então nós falamos em 26:1 que ele começa assim: havia fome na terra. Nós defendemos fome como um período de crise, e era um período de grande extremidade da crise, porque era uma fome maior do que a primeira fome que aconteceu nos tempos de Abraão. Então a crise foi grande, né? Definimos até que o mundo é como se fosse um grande celeiro de crise. A própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas não temas, que eu venci o mundo. Interessante, pastor Pompeu, que a escola normal, a escola que você vai, tem muita disciplina, mas não tem uma disciplina como você superar crises. Você vai encontrar aqui no manual do fabricante, que é a própria Bíblia. Mas na escola tradicional, primeiro as pessoas, o professor dá a lição e depois vai dar a prova, né? A prova. Na escola da vida é diferente. O celeiro de crise é tão grande que primeiro vem a prova e depois você vai colher a lição da prova. Então nós falamos o que era crise, definimos crise como um tempo de preparação e de paralisação necessário para a nossa evolução. Crises com K lá do grego é aquele acrisolar, é aquela maquinazinha que se coloca o ouro para tirar as impurezas, para que o ouro fique mais puro. Ou seja, crise é um tempo de purificação, em que as impurezas do nosso espírito são retiradas e fica só o essencial. E falamos em vários tipos de crises no capítulo 1. Nós falamos no dia mau, nós falamos do dia mau. Falamos das crises em sua evolução. Depois nós entramos no primeiro princípio, porque Isaac, naquela crise, ele foi a Gerar em Abimeleque. E Gerar nós definimos como um pernoite, um ponto de transitoriedade, um ponto provisório. Definimos as espécies de tempestades, as crises de sua evolução, e colocamos no seu coração que toda crise, por ser um Gerar, um ponto transitório, ela é transitória. E esse fator de transitoriedade das crises é fundamental para alimentar a nossa fé e a nossa esperança que esse tempo ruim vai passar. Gerar é um tempo provisório. Olha só, o nosso abençoado pastor George está aqui, viu? Quem tiver em Garanhuns também, procura a igreja do pastor George, porque nós doamos lá também o livro à igreja do pastor George, não foi, pastor? Foi. Procure lá também, né?
E no capítulo, no segundo princípio, nós falamos nessa condição de retroceder jamais, porque Deus apareceu a Isaac e disse, a primeira palavra, o primeiro conselho foi: não desça ao Egito. Definimos o Egito como um tempo de coisas velhas, um tempo de perdição, uma terra de pecado, um atalho em que você, no meio da crise, a tendência sua é querer retroceder para as coisas velhas, e você não pode retroceder, porque nós somos homens e mulheres novos, e a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então falamos em gerrar, falamos em se manter firme e não retroceder para as coisas velhas. Quero registrar também a presença aqui, tem vários promotores acompanhando aí na live. A Maviael, procurador-geral, ex-procurador-geral lá do Maranhão, Dr. Gonzaga, pastor Jorge e pastor Pompeu. A gente tinha uma coisa interessante, que quando eu era procurador-geral, sempre a gente ia lá para Brasília uma vez por mês, para a reunião do CNPG. Um dia antes da noite a gente se reunia, os procuradores do Nordeste. E aí nós tínhamos também o nosso amigo Rochadel, né, que é uma pessoa que tem uma religiosidade muito evidente, e a gente sempre começava a nossa reunião com uma oração. E as pessoas falam às vezes, porque o sucesso da gestão 2017-2020, que nós tínhamos duas colunas espirituais, que era a pastora Cristiane Roberta, a pastora Selma, né? Quem tiver lá em Olinda pode procurar a igreja de pastora Selma, nós doamos livro lá para ela também. E a gente sempre começava cada segunda-feira com uma oração, né? E eu não vou nem falar de oração, porque essa igreja ela é plantada e edificada por oração. Cada vez mais esse princípio bíblico ele é cultivado aqui. Bem, falamos em Gênesis 26, 1 e 2. Gerrar, falamos, não retroceder mais. E entramos em Gênesis 26, 3, que diz o seguinte: aí Deus continua falando com Isaac: peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Esse terceiro princípio, gente, é um princípio fundamental. Não dá para dizer qual é o maior ou o melhor, mas esse é fundamental para que possamos superar os tempos de adversidade. Chama-se: confia nos planos de Deus na tua vida. Confia. Sabe por quê? Porque eu tenho percebido que no meio da crise, no meio do atravessar do deserto, há uma coisa super normal: não sinta-se fraco, porque é super normal quando você está atravessando uma crise, as incertezas começarem a invadir a sua mente, os caminhos ficarem nebulosos, tudo parece uma tempestade de areia no meio do deserto, nós parece que vamos perder a direção e ficamos paralisados sem saber o caminho a seguir. É normal esse estágio de emoção negativa quando a crise vem. Ninguém é de aço, nós somos humanos, então nós ficamos um pouco fracos, mas é nesse exato momento que precisamos urgentemente entregar nosso caminho a Deus e restabelecermos a nossa confiança nele. A palavra do Senhor diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Em Jeremias 17:8 tem uma passagem muito interessante que diz o seguinte: Jeremias, quem puder localizar para mim, eu geralmente marco para a gente não perder tempo. Jeremias 17:8, quem pega para mim? Achei. Diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto.
É essa confiança no Senhor que nós temos que cultivar todos os dias, que vai nos fortalecer no meio da crise. Eu estava me lembrando agora, eu vou parar de discutir nos grupos do WhatsApp, mas a gente discute tanta coisa, né? Discute futebol, discute política. A gente precisa começar a discutir no sentido de defender Jesus. A gente parece que tem medo de defender, né? Eu tenho um amigo, não sei se ele está na live, eu mandei para ele, eu vou falar mal de tu hoje, porque ele é ateu, né? Só que tem muitas pessoas que ficaram com medo da Covid, né? Muitas pessoas ficaram. Mas ele é tão medroso que não é que ele use máscara até dentro de casa. Eu acho que ele anda com aquele vestido, parece um astronauta dentro de casa, né? De tanto medo ele tem da Covid. E ele falando aí no ano passado, está com 8 meses que ele não sai de casa, não sei se o texto dele era só medo, 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 medo puro. Aí eu me lembro que eu postei assim: amigo, confia no Senhor do teu coração, alimenta a tua fé. A Bíblia fala, na realidade, a física quântica fala que quando você tem medo, você irradia tanta vibração negativa, que aí você também atrai coisas negativas para você, né? E essa regra está lá em Jó 3,25, diz assim: aquilo que eu mais temia, né, me sobreveio. Primeiro livro da Bíblia, né, de Jó, né? Não é o primeiro na sequência, mas falam que Jó foi escrito antes que Gênesis. Então, 3.000 anos atrás, o livro de Jó já dizia: aquilo que eu mais temo eu me sobreveio, ou seja, eu atraio meus medos. Então confia, cara, faz um ato de fé. Tu está muito negativista. Aí eu me lembro que ele disse assim: não sei como é que um cara, aí fala uma besteira, mestrado, não sei o que, livro lançado, é mais ou menos intelectual, e fica falando em confiança, numa coisa invisível, e diz ainda que é viva. Aí riu, né? Aí eu botei assim: você quer que eu responda porque que eu confio em algo invisível e que eu digo que é vivo, meu Deus? Aí ele disse assim: responda. E eu disse: eu respondo se você me responder uma coisa. Aí ele disse: pergunte. Como é que você tem medo de algo invisível que é vivo? Você está falando de quê? Eu estou falando do vírus do Covid, porque tu parece um astronauta, não sai de casa com medo de algo invisível. Entendeu? Aí ele respondeu: eu tenho medo por causa das evidências. Eu disse: quais evidências? Ele falou assim: a quantidade de pessoas mortas. Aí eu disse assim: eu confio por causa das evidências também. Aí ele disse: que evidências? A quantidade de pessoas vivas. Amém. Amém. Porque nós fomos submetidos a uma metralhadora giratória invisível, uma metralhadora, pá. E a confiança no Senhor, né? Salmo 91, 7, 1.000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Nós somos um milagre. Podia a coisa ser totalmente inversa, podia todo mundo já ter morrido. Então por que eu não vou? Eu vou ter medo de uma coisa invisível, que fala que é vivo, que é o vírus, o sentimento que ele coloca, né, no coração. Por que eu não vou crer num Deus invisível, que me fortalece todo dia, que é o meu sustentáculo, a minha fortaleza, o meu refúgio? Amém. Agora, o grande problema, meus queridos irmãos, é que eu tenho percebido que a nação cristã, sejam católicos ou evangélicos, eles cultivam uma fé parecida muito com São Tomé. Essa é a fé nossa do cristão, de 90% do nosso cristão. Ou seja, está lá os discípulos, Maria Madalena vem dizendo a boa nova, que Jesus ressuscitou, e aí a interpretação minha, inventaram a primeira porta eletrônica, né? Jesus passou assim pelo meio da parede, aí disse assim, aí Tomé estava dizendo assim: eu não acredito, não pode, eu só acredito que ele ressuscitou se ele vai aparecer aqui, mostrar a sua ferida, e ainda assim eu tocar na ferida. Talvez tocar na ferida e sair sem para não ser desenho, né? Aí de repente a porta giratória se abre, a automática de Jesus abre, passa pela parede. Aí Tomé, está aqui eu. Pode tocar. Aí ele diz: agora eu acredito, né? Ou seja, a fé do cristão é essa. A gente quer
crer apenas naquilo que a gente vê. Essa não é a fé bíblica não, viu gente? Essa é a fé de São Tomé. Só crer naquilo que vê. Isso não é fé, porque a fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus 11:1. Se você vê, não é fé. Eu tenho fé que eu estou vendo um celular. Isso não é fé não. Você tem que acreditar na coisa que realmente você não vê. Quem é bem-aventurado aqui? Nós somos bem-aventurados, porque Jesus diz assim: Tomé, tu está crendo porque tu vê? Bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Nós somos bem-aventurados. Nós precisamos colocar essa confiança no nosso coração diariamente, para dizer: eu não estou vendo, mas eu creio. Agora é muito mais fácil. Eu já falei aqui, né? Eu estava conversando com o Guilherme na Penda, ele disse que ele veio para esse culto, né, de agradecimento. Ele disse assim: é muito mais fácil você olhar para cima aqui e acreditar que tem uma rede de Wi-Fi aqui, não tem? Não tem uma aqui? Não tem uma rede de Wi-Fi aqui? Eu tenho, eu não tenho. Sim. E você pega uma coisinha pequena assim, digita uma senha e baixa coisas? Tem ou não tem? Sim. Cadê? Me mostra. Pela fé. Vocês acreditam nisso, né? Eu estou fazendo um prefácio de um livro com um amigo meu advogado, que é Batalhas Celestiais. O livro é espetacular, está muito bonito, todo baseado na Bíblia. Eu passar um mês lendo, porque ele é muito profundo. E não vai vender nunca, porque só acaba dizendo assim: Batalhas Celestiais. Quem vai acreditar que existe uma batalha no reino espiritual? Tu vai ver que vai vender alguma coisa. Mas, quantos vocês creem aqui também que aqui tem uma rede espiritual aqui em cima? Amém. Eu creio. Eu chamo, vocês chamam de Wi-Fi, eu chamo de Wi-Fi, né? Wi-Fi. Porque você pega uma coisinha assim pequena, não é celular, mas é Bíblia, aí digita um código aqui, uma senha chamada oração, e começa a baixar coisas também, ó. Wi-Fi. Então nós temos sim uma rede espiritual que baixa as coisas boas através da oração. Bem, interessante, quando nós vamos estudar a história de Davi, Davi tem um segredo espetacular. Qual é o segredo? O foco de Davi é na confiança que ele tem no Deus vivo. No meio de uma crise, você terá que tomar uma decisão. Onde você vai colocar o seu foco? Hoje a neurociência mostra que ao focarmos em algo, nós disparamos uma área do nosso cérebro que se encontra o sistema ativador reticular chamado SAR, que faz a pessoa ficar muito mais atenta às informações, oportunidades, associada ao que ela pensa e o que ela sente com frequência. Então, seguindo essa mesma lógica, tudo que você foca se expande. É como se você colocasse aquele solzinho, aquele raio de sol num canto só através de uma lente, acaba fazendo fogo. Então você vai precisar, no meio da crise, tomar uma decisão. O seu foco é a confiança em Deus, a sua fé aumenta. Se o seu foco for nos seus temores internos, o apóstolo Paulo fala isso, nos temores internos, vou falar disso aqui. Se for no temor ou for na crise, os problemas vão aumentar também. Então não esqueça essa regra. Durante 40 dias, o povo de Israel foi insultado. Vinha um gigante, que a Bíblia fala que o nome dele era Golias, e insultava o povo de Israel. Então, por que o foco foi direcionado ao tamanho de Golias? Gerou uma toxina chamada medo no povo de Israel. Conclusão: se o seu foco for no gigante, seu foco no problema, além de potencializá-lo, você vai produzir um agente paralisante chamado medo. E eu aprendi, pastor Jorge, pastor Pompeu, pastor Cris, que o medo e a fé são duas coisas antagônicas. Aonde o medo aparece, a fé vai embora. Aonde a fé aparece, o medo vai embora. Não dá para conviver medo com fé.
Por isso que Pedro teve medo e afundou, né? Mas são duas coisas antagônicas, mas tem um ponto em comum, são um ponto semelhante. Qual é? A fé, você chama à existência as coisas que não se veem. A fé, você chama à existência as coisas que não existem como se fossem. Hebreus 11:1, né? É a firme convicção das coisas que não se veem. Eu trago à existência, através da fé, a cura que não existe ainda, a solução para o meu problema que não existe ainda. Então a fé traz à existência uma coisa que não existe como se ela existisse. Mas o medo também traz à existência uma coisa que não existe para a sua existência. O medo, cadê o medo? É invisível. Eu estou com medo disso, eu estou com medo disso. Então você traz do futuro uma coisa negativa que não existe ainda, como se existisse também. Ambos, você traz bênção através de sua fé, e você traz desgraça através do seu medo. Assista a exposição número 1, está lá no Instagram, que eu provo lá, prova científica, que 98% dos seus medos e das suas preocupações você traz à existência de graça, porque elas não acontecem. Você se preocupa e fica ansioso de graça. Já pensou? Você mal acorda, já fica ansioso, ofegante, por coisa que não existe ainda. E aí fica prejudicando todo o seu presente. Então, diferentemente dos soldados israelitas, que focaram no tamanho de Golias e ficaram paralisados, Davi chega e ele muda o foco. O que é que Davi diz? 1 Samuel 17:26. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Olha só a confiança. Lá em 1 Samuel 17:45. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome de Jeová dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. A confiança de Davi era tão grande em Deus, que ele eliminou o problema, eliminou o gigante apenas com uma pedrinha. Márcio Lucado, ele diz o seguinte: concentre-se nos gigantes e você cairá. Concentre-se em Deus e o gigante cairá. Eu já vi um pastor aqui dizendo: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema que tem um grande Deus, né? E a ordem que foi dada para Isaac, ela foi peremptória. Fala assim: fica aqui, peregrina nessa terra. Peregrinar, o dicionário fala assim, é vigiar, andar longamente por lugares vários e distantes. Então, traduzindo, Deus diz assim: fica aqui nessa terra escaldante de deserto, sem água, sem frutos, sem comida e terra de fome. Fica aqui. Fica aqui. Isaac, ele poderia ter dito: peraí Deus, peraí, não é assim não. A coisa não tem a mínima lógica. Aqui ao lado tem o Egito, o Rio Nilo, tem fruta, está tudo bem no Egito. O Egito está muito bem surtido. Como é que você pede para eu ficar aqui nessa terra escaldante que não tem nada? Nem comida para minha família, nem água para meus animais tem. Isso, vamos dialogar melhor, Deus. A gente não fica falando isso, né? Deus fala no nosso coração, a gente quer contestar Deus, né? Agora sim, entenda uma coisa: aos olhos naturais, os comandos de Deus às vezes parecem sem sentido, mas aprenda isso. Desista de tentar entender os propósitos de Deus, porque 1 Coríntios 1:27 fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então nem sempre você vai conseguir entender os propósitos de Deus. A leitura da ordem dada para Isaac, de Deus para Isaac, é totalmente ilógica e incompreensível. Ficar no lugar do deserto.
ficar no lugar do deserto. Só que tem algo espetacular na ordem que deu Deus a Isaac, logo em seguida, em Gênesis 26:3. Ele fala assim: fica aqui, nessa terra tal. Mas ele complementa: e serei contigo e te abençoarei. Aqui está a chave da confiança que a gente tem que ter em Deus. E serei contigo e te abençoarei. Eu estava me lembrando aqui que eu tinha uma amiga, uma grande amiga, o pastor já deu um abraço lá nela, em Garanhuns, que é a Rita. E Rita foi diagnosticada há uns 5 anos atrás com um caroço aqui na base do cérebro, parecia uma laranja. E os fiozinhos que passam na coluna, fios ópticos de nervo, passavam por ele, estava tão alinhado que ela foi para vários médicos, vários de Recife, e o pessoal dizia: olha, ele cortou aqui, ou morre ou fica tetraplégica. O diagnóstico era esse. E o pior é que nem os médicos estavam até se recusando, porque cortou ali, aos olhos humanos não tinha como fazer aquilo não. E ela foi lá para São Paulo, um médico lá disse: olha, eu tenho aqui uns 50%. O diagnóstico foi até bom, de 90% para 50%. E antes dela se operar, eu liguei para Júnior, meu amigo Júnior da Lifel, marido dela. Como é que está a Rita? Porque você vai saber o resultado do seu problema quando no pico de gravidade você conseguir medir o nível da sua confiança em Deus. É isso. Como é que está? Porque eu sabia que ela ia à noite, naquela noite ela ia para a operação. Como é que está? Conversou com ela, como é que ela está? A fé. Desde cedo ela foi entrando aqui na marca e disse assim: ainda que eu andasse na sombra das varas da morte, não temerei de mal algum, porque o Senhor está comigo. E meu amigo, é justamente isso que a gente precisa: fé e confiança total em Deus na hora dos momentos graves da nossa vida. Essa declaração, ela está salva, Ju. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E não deu outra. Ela fizeram a operação, ela fez fisioterapia, ficou uma parte não estava andando, hoje ela está bem. Conseguiu se recuperar bem. A confiança em Deus. Eu tenho amigos médicos que dizem: parte da medicina, 90% ou 99% é a confiança que o paciente tem em Deus na hora da gravidade máxima. Nós temos um amigo em comum, ele, pastor Geraldo, que morreu da Covid. E eu conversando com outros amigos, eu concluí que ele não morreu da Covid. Foi porque na noite anterior da morte dele, morreu uma pessoa na cama ao lado. Ele ficou tão em pânico, com tanto medo, que o coração dele acelerou e teve um ataque cardíaco e morreu. E depois a medicina vai contar essa história direito. A depressão, o medo, a ansiedade acima do pânico está matando mais do que a Covid. E vai matar depois. Eu falei para vocês aqui no livro Crises, uma tese de doutorado da psicóloga norte-americana Rebecca Thompson, que ela descobriu um fenômeno chamado catastrofização, que é um fenômeno ocasionado pela intensidade que a sua mente tem a notícias ruins. Gera depressão, síndrome de pânico e suicídio. Aí vocês ficam tomando café com enterro, vocês ficam jantando, assistindo televisão com o cemitério lotado, e no final da noite ainda vai contar os mortos. Está assim há 1 ano, há 2 anos? Está assim. Uma irresponsabilidade da nossa imprensa que só fala em desgraça. Então, abandonam a televisão e venham para as igrejas. Os pastores terão uma missão fundamental no pós-pandemia. Nós estamos herdando aí a maior geração de pessoas deprimidas e ansiosas com síndrome de pânico, pela essa quantidade de notícias ruins que a gente está recebendo há 2 anos. Ao invés de estar lendo a Bíblia, para dizer o seguinte: eu não estou nem vendo o que está acontecendo no mundo, porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. A Bíblia fala isso bem claro lá em Coríntios. Então, no centro de uma crise, a falta de confiança no Senhor potencializará o medo, pode causar depressão
e até síndrome de pânico. Eu preciso que vocês respondam umas coisas com muita sinceridade. O fato de você estar enfrentando um dia mau, e todos nós estamos enfrentando um dia mau. Eu pensava que estava resolvido e surgiu a tal da Omicron aí. O homem a cada dia está levando uma porrada para dizer o seguinte: se resume a tua insignificância, tu está querendo passar da lua agora, quer brincar de ser Deus, está até fazendo clone aí, e até fazendo pessoas vivas, quer brincar de ser Deus, se resume a tua insignificância, porque tu não és nada. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: você enfrenta o dia mau, mas se você tiver a certeza que Deus está contigo, e ainda que você será abençoado por algo bem maior, será que dá tranquilidade? Será que dá tranquilidade? Olha só, o suceder Moisés, Josué atravessa um grande desafio, mais de 1 milhão de pessoas, com um povo murmurador, aquele povo de Israel, não é exemplo mesmo, aquele povo que não entrou. Não vai dar tempo, mas eu vou falar daqui a pouco, tem uma parte que eu falo aqui, acima das murmurações, no período de crise, não sei se dá tempo. Mas o motivo que aquele povo ali não entrou na terra prometida foi a murmuração. É um peso muito grande que um jovem, talvez de 40 anos, Josué, ia suceder Moisés, morreu, e aí dá um peso e uma insegurança grande. Aí Deus chega para Josué 1,9 e diz assim, ele viu que Josué estava um pouco deprimido, estava deprimido, assim: não te mandei eu? Esforce-se e tem bom ânimo, não pasme, não te apavores, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo aonde quer que tu andares. A partir dessa frase aí, você vê o restante do livro de Josué todinho. Josué indo para as batalhas, ganhou uma, ganhou duas, ganhou três. Tem uma série na Netflix aí, não sei se já saiu, Terra Prometida, que eu passei 4 meses assistindo. Espetacular, espetacular, contando essa história de Josué, Terra Prometida, né? Então, não esqueça, qualquer que seja a situação que você enfrentar, o Senhor tem algumas promessas para você. Eu coloquei algumas aqui na página 42 do livro. Olha só, coisa que você tem que ler diariamente selecionado. Está lá em Jeremias 15:20. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatirei da mão do maligno e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Isaías 41:10. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, eu teu Deus, irei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Hebreus 13:5. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Queridos, são essas promessas que nós precisamos fixar no nosso coração. É tempo de crise? É tempo de crise? É sim, é sim. Mas vamos fixar Deus no nosso coração. Eu falo ainda na página 42, na página 42, uma declaração que você precisa fixar no seu coração. Você precisa fixar no seu coração. Nunca esqueça disso. Quando a tempestade chegar, você nunca estará sozinho. Jesus estará sempre ao seu lado. Quando a tempestade chegar, Jesus virá sobre a sua vida para acalmar o teu coração. Quando a tempestade chegar, você poderá contar com a soberania de Deus, porque Ele é soberano, Ele é Deus.
Na tempestade, Deus levanta aquele que está caído. Na tempestade, Deus nos fará crescer diante da adversidade da vida. Na tempestade, Deus acalmará a tormenta da nossa vida apenas com a sua presença. Portanto, creia no poder de Deus. O Senhor te livrará das tempestades e o Senhor também te livrará nas tempestades. Creia que nós temos um Deus forte, que tudo pode fazer por a gente. É preciso, no entanto, nos alimentar diariamente com a palavra de Deus. Eu falo no livro também que essas crises que nós passamos, que são constantes na nossa vida, elas são essenciais para fortalecer duas coisas muito importantes no reino cristão, que é a resiliência emocional e a resiliência espiritual. No meio da crise, você precisa entender que algo vai transformar você numa fortaleza espiritual e emocional. Está no Salmo 18:2, que diz assim: o Senhor é meu rochedo, é meu lugar forte, é meu libertador, meu Deus, minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. A Bíblia fala no Salmo 125:1: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firmes. Monte de Sião, eu nunca fui lá, eu acho que o pastor já foi naquela discussão, mas eu creio que é um monte que todos os dias ele é submetido a alta temperatura durante o dia, a grandes tempestades de vento, frio durante a noite, uma erosão danada, mas ele não se balança. A Bíblia compara a confiança no Senhor justamente a esse monte de Sião que não se abalam. Aí eu defino lá no livro que é resiliência, né? Resiliência na física, ele diz aquele metal que durante a temperatura alta ele se entorta todinho, mas logo em seguida ele volta ao normal. É como se fosse um elástico, você estica todinho na crise, depois ele volta também ao normal. E eu cito até uma frase lá de um pastor, que eu não vou citar porque ele errou, que ele diz o seguinte: ser resiliente é como se diziam os japoneses, é você cair 7 vezes e estar disposto a se levantar 7 vezes. Porque eu descobri que essa regra está no Provérbios 24:16, não é frase dos japoneses, que fala assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, Provérbios 24:15. Nós precisamos cultivar essa capacidade de resiliência. Caiu, querido, caiu. Não dá tempo nem para tirar a poeira. Precisamos nos levantar, erguer a cabeça, olhar para os montes e dizer: apesar da adversidade, a minha confiança está no Senhor. Então, você desenvolve essa resiliência emocional e precisa cuidar bem do seu estado emocional durante as crises. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7:5, fala assim: em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. No meio da crise há setas externas, mas a gente não pode deixar que os temores por dentro contamine o nosso espírito, certo? Porque quando você se descontrola emocionalmente no meio da crise, você vai afetar diretamente os frutos do Espírito. Quais? Aqueles definidos lá em Gálatas 5:22 e 23. Entre eles, paciência, mansidão e domínio próprio. Você se descontrola no meio da crise. E o problema é quando você descontrola e afeta a paciência, a mansidão e o domínio próprio, você vai acabar afetando os outros frutos do Espírito, que é a alegria, o amor, a amabilidade, bondade, felicidade e paz. Por isso que a Bíblia, lá em Provérbios 25:28, ela equipara uma cidade sem muro, uma cidade com muros derrubados,
a pessoa que não sabe se autodominar, chamado domínio próprio. Naquele tempo, uma cidade sem muro era sinônimo de desproteção total. Então você tem que lembrar, sempre que você se descontrola, sempre que você descontrola as suas emoções, você fica totalmente desprotegido. E a Bíblia está lotada de exemplos de tragédias que ocorreram porque houve um descontrole emocional no meio de uma crise dos seus personagens. Exemplo, Moisés, lá em Êxodo 2:12, ele viu um egípcio batendo num hebreu, né? O texto não diz que Moisés foi agredido ou que o hebreu ia morrer, né? Moisés naquele tempo era filho da filha de Faraó, ele tinha autoridade. Uma vez ele descendo no ministério, porque tinha 2 policiais da minha equipe discutindo, quase brigando. Foi o que eu fiz? Eu só levantei a mão e disse: pode parar. Parou. Então quem tem autoridade não precisa estar usando violência. Então não disse que Moisés foi agredido, mas Moisés mandou a espada no cara e matou, não foi? Descontrolou emocionalmente. Ele subiu lá naquele monte, Monte Moriá, foi? Monte Moriá. Passou 40 dias lá. E Deus, não foi Moisés não, viu? Deus fez uma peça arqueológica belíssima e caríssima, que vale mais de, eu não sei qual o dinheiro do mundo. Mas Deus esculpiu na pedra os 10 mandamentos, não foi? Aí quando ele desceu, ele viu um bezerro de ouro. Foi o que Moisés fez? Mandou lá, talvez no chão e quebrou. Foi assim? Se descontrolou emocionalmente. Tem uma parte lá que a pressão estava tão grande na vida de Moisés, que deu faltando água. Aí Deus diz assim: vai lá e fala para a pedra e sai água. Aí Moisés chegou lá, falou, baixou o cacete na pedra, se descontrolou emocionalmente. Então tem vários personagens na Bíblia. Arão, ele não soube lidar com a dúvida, que a dúvida é um sentimento, sobre se Moisés decidia ou não, fez um bezerro de ouro. Ananias não soube lidar com a inveja, né? Pedro não soube lidar com o medo, quase afundava. Então preciso que você anote essa: Deus colocou a sua razão, a sua cabeça acima do coração, tá certo? Para que a sua razão, ela domine a emoção. Se as emoções estão dominando a razão, você precisa certificar se você está andando de cabeça para baixo, porque você não está normal. Você tem que ser longânimo, paciente e ter domínio próprio. E não há nada melhor do que você trabalhar esses frutos do Espírito, longanimidade, paciência e domínio próprio, a não ser no meio de uma crise. E tenham mais cuidado, no meio da crise, começa a vigiar a sua voz. Tiago 1,19 fala: portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A resiliência espiritual que é desenvolvida no meio das crises, eu falo que ela é melhor do que a resiliência emocional, porque a resiliência espiritual é a capacidade da pessoa se entortar todo no meio da crise, mas voltar melhor. O Dom Helder Cano diz o seguinte: há criaturas que são como cana de açúcar, mesmo postas da moenda, esmagada o tempo todo, reduzida a bagaço, elas sabem gerar doçura. Então nós, como cristãos, sabemos que vamos levar porradas. Nós temos que cultivar essa capacidade de levar porrada e não devolver com porrada, devolver com doçura. Nós estamos lendo a Bíblia todo dia, estamos estudando, precisamos reagir de forma diferente às adversidades da vida. A Bíblia está lotada de exemplos de pessoas que tinham resiliência espiritual. Exemplo: José foi odiado, desprezado, ameaçado de morte, vendido como escravo, lá em Gênesis 37:19.
viveu no Egito durante 15 anos como um escravo, foi assediado pela mulher de Potifar, escapou ileso, passou 2 anos na prisão e saiu lá da prisão direto para ser governador. Voltou muito melhor. Eu ia ler aqui a resiliência do apóstolo Paulo, está na página 46, mas eu não vou ler. Mas assim, quem leu aquele livro, As Catatumbas de Roma, vai chegar a uma conclusão interessante. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Está sendo perseguida agora muito, né, pastor? Vai crescer mais. O pastor Cláudio Duarte tem uma frase que eu não concordo não, viu? Eu não concordo, pastor Pompeu, pastor, eu não concordo. Se quiser ver uma igreja crescer, pode prender o pastor, eu não concordo. Eu não concordo com isso, vamos pular. Bora pular essa parte aí. Mas o comando da Bíblia no meio da crise, sabe qual é? Ele está lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Olha só que coisa interessante, gente. Não vai dar tempo eu falar no capítulo das murmurações, que é uma coisa que atrai o diabo para a sua vida, viu? Eu provo na Bíblia que quanto mais você murmurar, vai piorar a sua situação. O comando da Bíblia é inverso. Você tem que se alegrar. Eu fui pegar essa palavra, pastor Jorge, alegrar-se sempre. O que é que significa sempre? Porque tem várias traduções no grego, né? Olha que coisa interessante. Sempre no grego quer dizer sempre. Sempre. Alegrar sempre. Ou seja, em qualquer situação que você passar, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Quando você está com um problema e fica só pensando no problema e falando no problema, você aumenta o problema, porque pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento e comportamento vai gerar os seus resultados. Lá em Jó 41:22 fala assim: perante ele até a tristeza salta de alegria. Em Atos 16:25 tem uma coisa interessantíssima que diz o seguinte: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão abriram-se as portas e saltaram das cadeias todas. Ou seja, Paulo e Silas estavam aprisionados e acorrentados. O que eles estavam fazendo? Cantando louvores. Que tal substituir a nossa murmuração por louvores todo dia? A neurociência prova também. Eu falo de neurociência, mas sempre eu coloco na Bíblia o que está acontecendo. Eu chamo os ateus para ler esses livros, para eles vão ter uma armadilha, eles vão acabar falando na Bíblia também. E o seguinte: se você começar o dia murmurando, o seu cérebro, como ele não faz a mínima diferença entre o fictício e o real, você começa reclamando, ele vai interpretar que o meio ambiente está faltando alguma coisa, está em escassez. E vai produzir hormônio de baixa qualidade, vai contaminar seu coração, ácido úrico, adrenalina, você vai passar o dia mal. Quando você começa o dia agradecendo, a Bíblia diz, em tudo serem gratos, o seu cérebro foi enganado, ele pode ter sido enganado, ele vai ficar pensando que existe abundância no meio ambiente, ele produz hormônio de boa qualidade, e da endorfina, serotonina, e dá aquela sensação de bem-estar tão grande que você passa o dia bem. Então substitua o teu clamor, o teu reclamar, a tua murmuração por louvores, e diz o seguinte: qualquer que seja a circunstância da vida, eu vou agradecer a Deus. Eu gosto de dormir ouvindo um louvorzinho, eu gosto de amanhecer o dia orando e ouvindo um louvor. É bom demais, dá aquele sentimento de suavidade. É seu cérebro interpretando que está tudo bem com você. Mas está ruim, tá? Não está ruim não. Nós estamos vivos. Quantas pessoas não amanheceram? Uma vez eu recebi uma ligação de um colega meu lá de Fortaleza, que está assistindo, está falando que uma amiga minha morreu. Eu disse: como foi? Eu não sei. Ela foi dormir, não abriu mais os olhos, passou direto.
Quantas pessoas passaram direto? Ou você não acha que abrir os olhos pela manhã já é um pequeno milagre, um pequeno grande milagre, que você pode ir dormir e não abrir mais os olhos? Então estamos vivos? Estamos. Tem dificuldade? Temos. Levanta a mão que não tiver. Não tem uma pessoa no mundo hoje que não tem dificuldade. Não tem uma. Isso é bom. Você sabia que as dificuldades são boas? O apóstolo Paulo, quando ele começa a falar a quantidade da tribulação que ele passa, está no livro, ele diz assim: isso foi me dado para que eu não ficasse soberbo pela excelência das revelações, né? Que espinho da carne. Olha que coisa interessante. Paulo, uma hora na Bíblia está falando grego, outra hora está falando aramaico, outra hora diz que é romano, está falando italiano. O cara é alto. Eu não conheço uma pessoa mais intelectual do que o Paulo, o apóstolo Paulo, não conheço. Então foi dado realmente espinho na carne, problema para ele, para que ele não ficasse soberbo. Porque nesse meio, nosso meio principalmente, é promotores, é procuradores, é juízes, o pessoal quase passa de Deus um pouquinho. Fica arrogante, soberbo. Imagine se tu tivesse muitas riquezas materiais, suas autoridades, e não tivesse problema. Não era mais semideus não. Você era Deus. E quando você fica arrogante, acontece uma coisa, né? Vou até encerrar com uma metáfora que eu achei bem interessante, para quem não está vendo aí, não lê a Bíblia. Ele diz assim: ia passando um avião, né? Aí o piloto e o copiloto só estão com problema. Eu estou pulando do avião e o copiloto também, porque deu uma pane geral e só tem aqui 10 minutos de autonomia o avião. E vocês aí eram 4 pessoas, era uma criança de 10 anos, era um cardiologista, um cientista e um pastor, parecido com um pastor Pompeiro. Tranquilo, vou dar um jeito de salvar, mas parecia contigo. Aí, o copiloto e o piloto pulou do avião, só tem 4 pessoas aí atrás e só tem 3 paraquedas, vocês se virem aí, se virem. Aí o médico disse: olha, veja só, estou vindo da Rússia, fiz aqui doutorado em cardiologia e tem 20 pessoas lá embaixo esperando essa operação. Se eu morrer, morre 20. Aí o pessoal está liberado, aí pulou. Aí o cientista disse: eu sou capa da revista Times, eu sei biologia, sei geologia, sei não sei o que, sei não sei o que. Olha, se eu morrer, a humanidade vai sentir falta de mim. Eu sou imprescindível para a humanidade porque eu sei de tudo. Nem esperou a revelação, pegou lá o pacote e pulou. Aí o menino olhou assim: o pastor Pompeu, né? O pastor Pompeu olhou para o menino. Aí o pastor Pompeu disse: olha, eu estou há 20 anos casados. Aqui foi uma bênção para a minha vida. 28 anos casado, uma bênção na minha vida. Eu estou tão feliz porque o Cristiano Roberto fez comigo. Eu estou pronto para ir, meu filho. Pode pegar o seu paraquedas e pular, eu fico. Aí eu disse: não, pastor, aqui tem 2 paraquedas. Como tem esses 2? Tu sabe tudo, pegou minha mochila e pulou. O cara sabia tudo, porque ele esqueceu de ler. O provérbio diz assim: a arrogância precede a queda. As pessoas não caem de uma vez só. Primeiro elas ficam arrogantes, prepotentes, depois caem. Ia falar do terceiro princípios, propositadamente eu fico enrolando para ser convidado de novo, mas eu não vou abusar vocês, porque no quarto livro, no quarto princípio, que é apegue-se à palavra de Deus, tem uma pancada que eu estou dando no mundo cristão. Eu fiz uma pesquisa entre 100 pessoas que eu conhecia, perguntando quantos minutos ela lê a Bíblia e quantos minutos eles suportam no culto. A maioria diz: depois de 50 minutos a gente não entende mais nada, a maioria. E a média geral é de simplesmente menos de 1% que estão lendo a Bíblia. Eu coloco a quantidade de minutos por dia e calculo a média de 100. A maioria geral, 90%, passa menos de 1% do dia. Mas tem 2.400 e poucos minutos, eu coloco aqui, passa de menos de 1% lendo a palavra de Deus. Aí não sabe porque está enchendo seu coração de tanto lixo atômico, tanta coisa ruim. Antigamente era televisão, agora é internet, é o WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, Instagram.
Aí eu coloco lá a quantidade de dias também. Pesquisa realizada em 2016, o brasileiro está passando em média 8 horas por dia, né, nessas porcarias, enchendo o coração de lixo. E se a gente não reagir, vai piorar, porque a nova internet agora, fizeram um debate sobre as novas tecnologias, não foi que lá no Ministério Público? Quando terminar, eles já estão desatualizados, porque agora vai aparecer a Metaverso, que é a nova internet. Até o YouTube mudou de nome agora, o Facebook, é a Metaverso, ou seja, eu vou poder entrar aqui com o meu avatar, eu vou lá no shopping, entro no shopping, eu vou sentir as compras, né? Porque está faltando isso, você sentir as compras. Eu encontro lá o Cristiano Roberto, pastor Pompeu, converso com os dois, porque eles não está nem combinado. Então as pessoas vão entrar em ambientes virtuais, já estão dentro de casa sem sair, imagina agora, né? Assim, todo mundo, eu entro, até nos Estados Unidos fazendo escritório de advocacia, a pessoa vai entrar lá no coisa, falar com o advogado, eu estou em casa, ele está também, lá no outro lado do mundo, né? Ele vai falar como se fosse um boneco. Agora é que não vem mais para as igrejas mesmo, né? Ainda bem que a igreja também, você vai entrar na igreja, vai sentar aqui, né? Vai sentar, os bonecos tudinho, o pastor Jorge é um boneco, o pastor Pompeu vai falar também para as pessoas. Tomara que venham para as igrejas também. Mas eu não quero abusar essa estatística ainda, que a gente não conseguiu mudar. Isso só aguenta 50 minutos de culto, né? Se falar mais, não acham bom. É preciso realmente que, se eu conseguir falar de um princípio, não é o principal, mas no meio da diversidade, não esqueça que nós temos que confiar em Deus. E precisamos tirar um tempo da nossa vida diariamente para meditar na palavra de Deus. A Bíblia fala que meditar de dia e de noite, não é só de dia não, é de manhã, de tarde e de noite. Tira um tempo para alimentar o seu coração, o seu espírito com a palavra de Deus. Só assim você vai aumentar a confiança. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém, amém. Dá vontade de ficar ouvindo o dia todo, né? Pois é. Mas a gente vai ter muitas outras oportunidades, viu, moçada? Mesmo que você tivesse esgotado o assunto, não tinha adiantado não, Gilmar. Eu quero aproveitar esse momento para orar por você. Eu imagino que você está como eu. Todo pregador do Evangelho, a gente vive dizendo isso aqui, né? O Espírito Santo de Deus primeiro fala com a gente para depois a gente poder falar com os outros, né? Eu não sei você, mas eu tenho passado várias crises, muitas crises. E eu tenho certeza que você também está passando as suas. Eu espero em Deus que você possa superá-las, como eu também espero poder superar as minhas. Não está fácil para ninguém. Muita gente aperreada por muitos caminhos. A gente for começar delineando aqui, a gente passa o dia falando sobre isso. Mas são muitas crises pessoais, profissionais, né? As necessidades são muitas coisas pelas quais oramos. Nós pensamos que a resposta vem na hora que a gente quer, e não é na hora que a gente quer, é na hora de Deus. É por isso que é importante essa palavra que o Diceuzão trouxe aqui. Confie, né? Eu gosto muito de um texto que ele citou aqui na mensagem, lá do Salmo 37, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse diz o verso 5. E o verso 4 diz o segredo para tudo isso funcionar: deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. O caminho é esse. Vamos orar? Senhor Deus, nós sabemos que as crises são muitas, mas louvado seja o teu nome, como foi muito bem colocado aqui pelo teu servo. O caminho está aqui, o manual do fabricante está aí para quem quiser abrir. Está em bom português, se você prefere em outras línguas, ela está em tantas línguas. Ainda faltam muitas pelo mundo a tradução, mas eu tenho absoluta certeza que se a gente procurar, a gente vai encontrar. Quando a tua palavra nos diz que se a gente te buscar de todo o nosso coração, tu estarás ali. Louvado seja o teu nome, que tu não te escondes da gente. Portanto, olha para a nossa insuficiência, olha para as crises pelas quais temos passado e traz a resposta no teu tempo, Senhor. E se o teu tempo, porventura, houver de demorar mais um pouco adiante, derrama mais fé no nosso coração, para que os nossos lábios sejam silenciados e a gente não murmure tanto.
A murmuração é uma fraqueza que nós queremos aqui confessar a Ti, é coisa da gente. Nos perdoa, Deus, pelas muitas vezes que nos sentimos fracos e incompetentes e insuficientes diante de tantas situações. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus maravilhoso, aquele cuja palavra nos ensina que a porta que Tu abres, ninguém fecha, e a que Tu fechas, ninguém abre. Tu és o Deus do impossível. Tudo, absolutamente tudo é possível para Ti. E se cada um contigo é maioria em qualquer lugar, estamos aqui nos colocando diante do Teu altar, confessando as nossas limitações e já Te agradecendo pelas crises que já vencemos e pelas muitas que venceremos e estamos vencendo até aqui. Nós queremos Te agradecer, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um, dos que estão aqui presencialmente, dos que estão nos acompanhando virtualmente, e aqueles que vão ouvir essa mensagem no seu tempo, que sejam abençoados tremendamente por algo precioso do Teu Espírito Santo. Nós Te agradecemos por isso, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém. Coisa boa.